Pessoal, graça e paz a todos. Bem-vindos, todos que nos visitam pela primeira vez. Que seja um tempo bom para a sua vida. Amém? Vamos à palavra de Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 3. Primeiro livro de Reis, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 12. Primeiro Reis. O nosso tema é como construir uma vida de sabedoria no mundo de ignorância. Como construir uma vida de sabedoria no mundo de ignorância. Amém? Vamos iniciar a partir do versículo 5. Que diz assim: E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: Pede o que queres que eu te dê. E disse Salomão: De grande beneficência usaste tu com teu servo Davi meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça, em retidão de coração perante a tua face, e guardastes-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi meu pai. Eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar, e teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande que nem se pode contar, nem numerar, pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus: Porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Amém. Vamos orar, curva a tua cabeça. Pai, nós queremos te bendizer, te agradecer por estarmos aqui, uma noite especial na tua presença. Pedimos que o teu Santo Espírito continue a nos guiar e que tudo seja conforme a tua vontade. Nós abençoamos a todas as pessoas que entraram aqui, que possamos subir mais um nível na nossa vida a partir de hoje. Em nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar. Nós vivemos num mundo que possui uma ignorância gritante, né? Essa ignorância não é só espiritual, não é só moral, não é só acadêmica, né? Nós vivemos num mundo de muita ignorância. Quando eu falo de ignorância, eu falo de ignorância no sentido de falta de sabedoria e falta de conhecimento em relação às coisas que são fundamentais. Acho que isso explica a maioria das coisas que estão acontecendo no nosso mundo, no nosso país e também no meio das nossas famílias. Nós vemos muitos casamentos disfuncionais acabando, né? Famílias estão sendo destruídas por falta de entendimento, por não compreender como são as coisas, por não ter a sabedoria de Deus. E num mundo de ignorância, nós precisamos ter a sabedoria de Deus, tá? Porque nós vivemos num mundo de muita escuridão. Jesus ensinou isso, ele disse: sem mim nada podeis fazer. E hoje, como é difícil manter empresas funcionando, como é difícil criar filhos, casamentos, a gente não tem fórmulas prontas para isso mais. Talvez nunca tivemos, né? Então está tudo muito difícil. Às vezes você faz tudo para um filho, o filho fica cheio de problema,
às vezes descamba para outro lado, tem problema com droga, com imoralidade. Vemos casamentos que são aparentemente funcionais, mas olhando por dentro, cheios de problemas de relacionamento, de afetividade. Assim, falta uma compreensão nos homens em relação ao que é uma mulher, falta a compreensão nas mulheres do que é um homem, por aí vai. Nós vivemos num tempo de muito estresse, um tempo de muitos desafios, de muitos banquetes do diabo, né? Então, nós somos uma geração com um sério problema de sabedoria. A sabedoria, se a gente fosse definir em poucas palavras, poderíamos dizer que a sabedoria é a capacidade de discernir entre o certo e o errado, entre o falso e o verdadeiro, né? A capacidade também de aplicar o conhecimento que a gente absorve de maneira certa. Não adianta você ter um conhecimento, né, você ler muitas coisas, aprender muitas coisas e não saber aplicar o que você aprendeu. Então você precisa de sabedoria para aplicar de forma certa e no tempo certo, né? Usar palavras de maneira certa também. Então, o termo, né, sabedoria, ela pode encontrar algumas definições diferentes, né, dependendo se for uma abordagem teológica, ou psicológica, né, ou filosófica, depende da ótica, mas dentro da visão espiritual, bíblica, ser sábio é saber aplicar, fazer, entender, discernir à luz do Espírito Santo. Amém? O maior exemplo de sabedoria na Bíblia é o rei Salomão, filho de Davi. Salomão foi ungido como rei com pouco mais de 12 anos de idade. Alguns especialistas, historiadores, dizem que foi com 16, outros falam com 17, outros com 12. Ele tinha um pouco mais de 12 anos de idade, era bem jovem, e ele escreveu a maioria dos provérbios que estão na Bíblia, salvo o capítulo 30 e o 31, que foi escrito, o 30 foi escrito por um homem chamado Agur, né, um escritor, e o capítulo 31 foi escrito pelo rei Lemuel, que é o rei de Massá. Então, Salomão foi o rei mais sábio do mundo. Deus ofereceu a Salomão o que ele quisesse. Ele tinha um bom caráter e Deus disse: escolhe o que você quiser que eu te dou. Isso é legal, né? Mas ele preferiu escolher a sabedoria. Ao invés de poder sobre os inimigos, ao invés de riqueza, ele escolheu a sabedoria, né, que daria tudo para ele. Mas a intenção de Salomão não era ficar rico, nem dominar os seus inimigos. A intenção dele era ter entendimento para poder cuidar do povo de Deus. Era isso que ele queria. Era essa a motivação que ele tinha, né? Salomão, ele recitou 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Salomão dominava conhecimento de fauna, flora, era perito na agricultura, animais marinhos, tudo que você pensar, você lê na Bíblia, Salomão sabia, né? Então, assim, a gente gasta tempo, né, estudando, alguns nas universidades, e Deus deu tudo isso aí para Salomão. Por isso que reis vinham de diversos lugares para poder aprender com Salomão, e cada instrução que ele dava, ele recebia muitos presentes, e ele ficava cada vez mais rico. Ele resolvia problemas seríssimos, grandiosos. A Bíblia te mostra aí, 1ª e 2ª Reis. Salomão, ele dominava todo tipo de ciência, e principalmente a filosofia, né? Então, Salomão possuía um caráter que agradou a Deus, por isso que ele recebeu sabedoria, né? Deus é assim, né? Quando ele se agrada da gente, ele dá para a gente coisas boas, né? Então a gente tem que procurar agradar a Deus na nossa forma de viver, porque quando nós agradamos a Ele, Ele libera para nós os seus maiores tesouros. Mas quais são as marcas desse caráter de Salomão que fez com que Deus o tornasse o homem mais sábio e mais rico do mundo? Quais são as marcas desse caráter? Vamos falar de coisas básicas, não precisamos falar de coisas transcendentais, certo? Não é nenhum poder, né? É uma capacidade mística que ele tinha. Era um homem de atitude simples, e que isso teve uma grande valia para Deus, porque serviu como plataforma para Deus sustentar toda a sabedoria dele sobre um homem só. Então nós podemos, nesse tempo, porque nós vivemos no tempo da graça, nós temos acesso ao Espírito Santo de forma
bem leve e tranquila. Antes não era assim. Hoje, cada um que está aqui, se buscar o Senhor, se buscar Jesus, vai se encontrar com o Espírito Santo e vai receber a sabedoria do Espírito Santo. O mesmo Espírito que capacitou Daniel, capacitou Salomão, capacitou José, o Espírito de excelência, de sabedoria, ele está aqui no nosso meio. É o mesmo Espírito, o Espírito é um só, né? Ele instituiu a igreja, ele cuida da igreja. E nós temos acesso a esse Espírito, por isso que a Bíblia nos ensina, no livro de Hebreus, que nós podemos entrar com ousadia, né, no Santo dos Santos, para tomar posse de toda essa virtude de Deus. Então, a primeira marca do caráter de Salomão, que fez com que ele se tornasse o homem mais rico, mais sábio do mundo. Salomão era um homem obediente, número 1. Salomão era um homem obediente, número 1. Parece óbvio, parece simples, mas olha o que é interessante. Em especial, ele carregava sobre si um princípio de obediência familiar. Então, o primeiro experimento da nossa educação moral e espiritual acontece dentro de casa. Não perca a oportunidade, porque a sua casa, o seu lar, a sua família é o lugar onde Deus te prepara para coisas maiores. Quando você é um bom filho, um bom pai, uma boa esposa, um bom marido, você está apto a maiores. O problema é que nós queremos coisas maiores, mas não sabemos fazer o dever de casa. Nós somos bons fora, mas somos péssimos dentro. E a gente acha que isso é bom, né? Porque você faz tanto sucesso, você ganha tantas guerras, né? Você faz tanto barulho fora, mas dentro de casa as coisas não funcionam. Salomão era um homem obediente, porque andava debaixo de um princípio familiar. Vamos ler 1 Reis, capítulo 2, versículo de 1 a 3. Como é que começa essa história? Aproximaram-se os dias da morte de Davi, o pai de Salomão. E deu ele ordem a Salomão, seu filho. Deu ele ordem. Deu ele ordem. Não pediu não, hein? Ele ordenou ao seu filho menor. Ele ainda não era um homem formado, não tinha ainda uma consciência formada, não tinha ainda uma formação moral como pessoa, ainda não, ele era bem novo, né, porque até a gente ficar adulto, a gente tem algumas formações que a gente tem que passar ainda. Então, chegou esse dia da morte de Davi, e Davi deu ordem ao seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, eu estou indo para lá, estou passando dessa para melhor. Ele disse: esforça-te, pois, e ser homem. Ser homem? Ser homem? Seja um homem. É porque é assim que a gente tem que ser. A gente tem que crescer para ser homem, e outros crescem, você vai crescer para ser mulher. É assim, a gente tem que chegar nesse ponto. O problema é que a gente tem que deixar de ser menino. A gente vai alcançar coisas grandes de Deus quando a gente chega nesse nível de maturidade. Então, mulheres, sejam mulheres, não bicho. Homens, sejam homens, de verdade. Davi pediu simplesmente isso para o filho, como base, para que Deus pudesse fazer coisas grandes para ele. Ser homem. Está faltando homem no mercado ou não está? Tem um monte de gente que não obedeceu. As mulheres estão desesperadas porque procura-se homem desesperadamente. Lhe digo uma coisa, tá? Homem bom tem dono. De vez em quando você vai encontrar por aí um solto pelos acidentes da vida, mas homem bom, as mulheres pegam no ninho. O cara começa a completar lá 18 aninhos, 17 aninhos, já é gente boa, mas vamos casar. Casar rápido, vamos casar.
Estou brincando, gente. Não estou generalizando, não. Mas está uma dificuldade de encontrar homens e mulheres de verdade. As mulheres não querem ser mulher, mas os homens também não querem ser mais homem, então está uma bagunça, né? Aí os outros estão virando outra coisa. Mas Davi disse: esforça-te, pois, de ser homem. A gente tem que se esforçar. Tem que se esforçar. Isso não flui naturalmente, não, tá? Você está pensando, se você deixar a vida te levar, você vai ser qualquer coisa. Menos homem de verdade ou menos mulher de verdade. Então você tem que se esforçar para se manter no trilho natural da existência. Ok? Vamos ser gente. Vamos assumir os nossos papéis. E ele continua no versículo 3 dizendo: guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Para que, você vai fazer tudo isso aí para quê? Para que você prospere em tudo quanto fizeres. O que você colocar a mão vai prosperar, e onde você for, você vai encontrar prosperidade. Então, para isso. Então, nós aprendemos aqui que a obediência que começa na nossa casa, que começa na nossa família, tá? Se você quer realmente obedecer pastor, você quer obedecer patrão, você quer obedecer autoridade instituída, você vai ter que aprender a obedecer primeiro dentro de casa. Princípio da obediência. Porque quando a gente falha em casa, a gente falha pelo resto todo da vida. Quando você não tem educação em casa, você não vai ter educação em lugar nenhum. Porque não adianta você falar assim: não, eu vou para a escola, porque a professora vai me ensinar. Não vai, não. A gente aprende educação de verdade em casa. Obrigação dos pais, ou para ensinar os filhos a estabelecer limites, e ensinar a ser gente, porque senão vai ser bicho. A obediência, ela vai te nutrir em pelo menos 5 áreas importantes que está escrito nesses 2 versículos aqui que eu li. Porque Davi disse: eu te ordeno, hein? Estou te dando uma ordem como pai, obedeça. Se você me obedecer, você vai ser nutrido, número 1, no esforço. Você vai aprender a se esforçar, porque ele disse: esforça-te. Depois ele disse: ser homem, amadureça. Depois ele disse: e guarda a ordenança do Senhor teu Deus. Guardar, a gente precisa fazer isso, aprender a guardar. Número 4, praticar. Ele disse: para andares nos teus caminhos. Número 5, prosperar. Então, a obediência vai nos dar capacidade de se esforçar, vai nos dar a capacidade de amadurecer, de guardar, de praticar o que se guardou e de prosperar em todos os caminhos. Por isso que é o primeiro mandamento com promessa: honra pai e mãe. Por isso, se você quer ser próspero algum dia, você tem que aprender sobre obediência. É um segredo poderoso. Davi disse: esforça-te, ser homem, amadureça, para você guardar os mandamentos do Senhor teu Deus. Quando você guardar, você vai andar nos caminhos dele, vai praticar, e depois você vai prosperar em todas as áreas. Então, número 1, Salomão era um homem obediente. Então, a sua desobediência a Deus, ela nasceu lá atrás. É por isso que as coisas são tão difíceis para você. Você não consegue obedecer princípio, você não consegue obedecer mandamentos de Deus, você não consegue guardar os mandamentos de Deus, você não consegue andar nos caminhos de Deus, porque a sua desobediência começou lá atrás. Pastor, mas foram os meus pais que não me ensinaram. Problema seu, te vira. Você sabe por quê? Tem um monte de gente aqui que vê o inferno, mas estão tendo famílias funcionais. Tem um monte de gente aqui que sofreu, perdeu pai e mãe, não tinha dinheiro, não tinha nada, mas estão ralando, estão trabalhando, estão criando os filhos com dignidade. Então você não tem desculpa não, porque se você quiser, Deus te ajuda.
Número 2, segunda marca do caráter de Salomão. Salomão amava a Deus de forma prática, porque amar a Deus só aqui na cabeça não adianta. Amar uma pessoa só na cabeça também não funciona. Você tem que ver, temos que ver as práticas. Você ama, então o que você está fazendo? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Então, esse é o amor operacional. Falar de amor é fácil, cantar sobre amor é fácil, fazer declarações de amor é fácil. Agora eu quero viver a prática do amor, cuidar, guardar. Você foi chamado para guardar, você foi chamado para abençoar, você foi chamado para cuidar, você foi chamado para cuidar daquilo que Deus colocou na sua mão. Ah, mas eu não sinto. Amor não é sentimento, é decisão. Decida amar as pessoas, decida ajudar as pessoas, decida fazer as coisas certas. É só querer. Porque quando você quer de verdade, você consegue fazer qualquer coisa. A gente só muda quando a gente quer de verdade. Enquanto a gente só fica só pensando, nada acontece. Ah, não consigo parar de beber. Queira de verdade, que você não para. A galera aqui não parou? Ou não? E tomava pote, tá? Está todo mundo de boa. Outros ficavam na balada aí, correndo atrás de coisa errada, outros atrás de trio elétrico. Não passaram na igreja? No retiro? Era maluco, ficava de madrugada enchendo a cara aí, fazendo doideira, cheirando coisa. Não estão aqui? Porque quiseram, e quando você quer, Deus te abençoa, Deus te ajuda. Por isso que Davi disse: esforça-te, meu filho. Número 1, esforça-te. Esforça-te, seja homem. Guarda os mandamentos, anda nos mandamentos, que Deus vai prosperar você em tudo que você fizer. Salomão amava a Deus de forma prática. 1 Reis, capítulo 3, versículo 3, primeira parte. E Salomão amava o Senhor andando nos seus estatutos, dos estatutos de Davi, o mesmo estatuto que Deus deu para Davi, vai dar para ele. E ele amava a Deus andando nos estatutos. Como é que ele amava a Deus? Andando nos princípios, andando. É assim que ele fazia. Então, se você ama, faça. A prova de amor é o fazer. A prova de amor é a gente colocar o que a gente sente no operacional. Não é verdade? Eu amo a minha família. A mulher faz assim: mas não. Mas não, pastor, isso é conversa fiada dele. As mulheres fazem assim: já viu? O cara falou assim: eu amo a minha família. A mulher de lá, puxa, cara, tá. Isso aí, cara. Os filhos fazem: ih, pai, vai falar besteira, você não ama nada, você só bate na gente, só quer mandar na gente, só quer ficar agredindo a gente. Não ama nada, rapaz. Sabe o que é amor? Amor é ter a capacidade de fazer as coisas. Faça acontecer. Você tem que chegar para o seu namorado e falar assim: cara, você me ama, faça acontecer, bicho. Você tem que falar isso aí para a sua namorada, né, para a sua esposa, para o seu marido. Você não me ama, faça acontecer. Ok? Uai, você me ama. Você não lembra nem de mim, você não manda nenhuma flor. Você não me leva para sair sozinho, para a gente comer uma pizza. Como é que você me ama? Não ama, não. Salomão amava Deus de forma prática. Essa foi algo que Deus gostou nele. Terceiro, Salomão era um homem de liberalidade. Era o famoso mão aberta. 1 Reis, capítulo 3, versículo 4. Deus disse: pede o que você quiser, mas ele disse: eu quero um coração sábio para poder julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este teu tão grande povo? Amém? Se você realmente amar a Deus, você não vai ter dificuldade para amar as pessoas. Nenhuma. Se você amar a Deus como no início, de forma prática, você não vai ter dificuldade nenhuma de amar as pessoas. Toda pessoa que olha só para dentro de si, ela apodrece. Toda pessoa que se doa,
ela floresce. Por isso que todo egoísta, ele sempre apodrece, porque ele só pensa nele. Sou eu. Ele sou eu. Aí ele nunca tem nada, ele nunca recebe, ele nunca cresce. Você pode perceber, todo egoísta, ele fica definhando, porque ele acha que só ele que tem problema. Antes de você olhar para os seus problemas, olhe para os problemas dos outros. A gente sempre brinca aqui com os irmãos da igreja. Às vezes os nossos filhos se machucam, né? Os pequenos aí. Oh, glória a Deus, né? Porque você só se arranhou. Porque nós tivemos uma tragédia essa semana na cidade. Não é isso? Às vezes a gente reclama das coisas, a gente não sabe o que os outros passam. Egoísmo. Está aí chorando por causa de senha de Wi-Fi que você não conseguiu aqui na igreja, né? Para ficar prestando atenção em outra coisa a não ser no culto, para ficar olhando aí figurinha, né? Na internet. Tem gente que está preocupado com isso. Enquanto tem tanta gente sofrendo, tanta gente passando dificuldade, vai para os hospitais. Faz uma visitinha lá. Silvia Vidos, tá? Show de bola. Cursinho ótimo. Você quiser, arranja uma pessoa que fica virando noite lá. Deixa eu ficar uma noite para você, né? Aí fica lá que você vai ver como é que funciona lá dentro, o sofrimento das pessoas esperando, médico se desdobrando para tentar ajudar as pessoas. Vai lá para você ver como é que funciona. Aquele monte de gente esperando, com as perninhas tudo para cima assim, cheio de parafuso, e assim um calor, né? Aí você fica reclamando da vida, fica aí falando, porque eu não tenho isso. Pois é, egoísmo isso aí, egoísmo. Por isso que a gente tem que fazer missão de vez em quando, tem que ir nas favelas, de vez em quando subir num morro aí, que tem gente que está passando dificuldade, para você ver que você tem uma vidinha maravilhosa. Você vai chegar na sua casa e vai falar assim: Deus me perdoa, que eu não mereço tudo que eu tenho. A gente come bem, a gente desperdiça coisa, a gente joga fora. O nosso lixo é riquíssimo, porque a gente desperdiça coisa demais. Enquanto tem gente no mundo que morre de fome ainda. Existem pessoas que morrem por falta de medicamento. E nós somos assim, todos elegantes, né? Estamos aqui na igreja no ar-condicionado, os carrões encostados lá no estacionamento, né? Que coisa maravilhosa, né? Empresários, né? Gente bem aí, estudantes, né? Fazendo bons cursos, os pais estão pagando. Esse é o retrato da gente, não é verdade? Os meninos tudo criado a Toddy, né? Iogurte, né? Tudo assim, né? Não pode faltar nada para eles, né? Porque senão eles ficam nervosinhos, não é verdade? Videogame, coisa boa, iPhone. Eu não quero outro não, tem que ser iPhone, né, pai? Se não me der um iPhone, por aí vai, é o meu sonho, papai, eu não quero outro não, por aí vai, né? Aliás, daqui a pouco fala a Deus também. Ele está querendo que eu faça um jabá para ele aqui. Então a gente reclama da vida, a gente tem que deixar de ser egoísta e olhar que existem pessoas que sofrem muito mais que a gente. Você quer atenuar a sua dor, é só você olhar para fora. Você tem oportunidade, você tem emprego, você tem ajuda, você tem pastor, você tem igreja, você tem gente do seu lado. Mas eu perdi uma grana. Aí você ganha de novo, não tem problema não, tá bom? Se você realmente amar a Deus, você não vai ter dificuldade de amar pessoas. E tem outra marca também aqui, a gente está indo para o final da vida do Salomão. O Salomão não recebeu sabedoria à toa. Salomão era um homem humilde. Você já pensou você ser um rei e ser humilde? É legal, né? Rei humilde é difícil de encontrar. Então você pode ser rei, você pode ser uma pessoa humilde, você pode ter muito dinheiro e pode ser humilde, pode vestir uma boa roupa e pode ser humilde. Salomão era um homem humilde. 1 Reis, ainda no capítulo 3, versículo 7 e 8, diz assim: agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi meu pai, eu sou apenas um menino pequeno, ele diz. E era mesmo. Não sei como sair, nem como entrar. Ele falou: eu não sei nada. Mas já mostrou muita sabedoria aqui, hein? Pelo menos de base, né? Ele falou: não sei como sair, nem sei como entrar. Versículo 8: o teu servo está no meio do teu povo. Ele ficava no meio do povo. É isso que ele está dizendo. Não fica em lugar reservado, né? Fica só assim no trono, não. O teu servo, ele se considera assim, já desde novo ele diz: eu sou teu servo, Deus, e eu estou no meio do seu povo. Entende o significado disso?
que elegeste esse povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Salomão era um homem humilde. Humildade é a chave de acesso, ok? Seja humilde. Não precisa ficar falando de currículo, seja humilde, tá bom? O importante é que Deus sabe. Você não precisa querer provar a inteligência que você tem, não precisa nada disso, ok? Deus sabe das coisas, e quem não vai ficar escondido. A Bíblia diz que você não consegue esconder uma lamparina debaixo da mesa. Você não tem como. Você está em cima de uma montanha, todo mundo vai ter que te ver, cara. Mais cedo ou mais tarde as pessoas vão conhecer a sua sabedoria, a sua inteligência, a sua capacidade, só se esperar. Porque o próprio Deus vai se encarregar disso. Mas eu não tenho oportunidade. Você vai ter na hora certa. Pode esperar. Você vai ter oportunidade. Não precisa forçar a entrada, não precisa tomar atalho. Seja humilde. Humilde. Você pode ser cheio de dinheiro, mas seja humilde. Você pode ser Salomão, porque aquele já foi ungido rei, mas seja humilde. Como Davi. Humildade. Aprenda a começar por baixo. Não vem por cima não. O reino de Deus você vem por baixo. Ele disse: olha, eu não passo de um menino. Não sei de nada. Não sei nem entrar nem sair. Eu sei. Não, ele disse: não sei nada. E eu estou no meio desse povo. Eu faço parte desse povo. Mas eu quero cuidar do povo. Aí Deus olhou e falou: opa, temos aqui alguém apto para receber algo grande. E por último, Salomão tinha a presença de Deus como a sua prioridade. Versículo 15. Acordou Salomão, e eis que era um sonho, indo a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor. Primeira coisa que ele fez de manhã cedo, se colocou diante da presença de Deus. Sacrificou o holocausto, preparou sacrifícios pacíficos e fez um banquete a todos os seus servos. Então, se você quer realmente construir uma vida de sabedoria, é uma vida de sabedoria, no mundo de ignorância, se você quer ter relevância espiritual naquilo que você faz, número 1, seja obediente. Mas começa em casa. Número 2, ame a Deus de forma prática. Número 3, seja uma pessoa com liberalidade. Número 4, conheça o poder da gratidão. Número 5, tenha um desejo sincero de ser uma bênção para os outros. Comece pela sua família. Número 6, seja humilde. E número 7, ame a presença de Deus. Essa é a sua prioridade. A primeira pessoa que tem que ouvir a sua voz de manhã é o Espírito Santo. Amém? Vocês conseguem entender isso? São atitudes normais que a gente pode se ajustar para isso. E Deus nos dará coisas grandes num mundo tão difícil, tão complicado. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe. Sabe. Por isso que Ele te trouxe aqui. Agora deixa de ser coração duro e abre o seu coração para aquilo que Deus quer te dizer. A vida, ela é difícil, mas não tanto como você pensa. Às vezes nós deixamos as coisas difíceis, porque a gente deixa Deus por último. Deus é luz. A palavra de Deus é a luz que ilumina o nosso caminho. Se você não sabe o que fazer, olhe para o céu. Vá a Deus. Você quer saber como é que você vai vender amanhã? Vá a Deus hoje. Você quer saber o que você vai pregar amanhã? Vá a Deus. Você quer saber como você vai educar seu filho? O que você vai dizer para os seus filhos? Vá a Deus. Você quer saber o que você vai fazer com o seu casamento que está falido? Vá a Deus. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Nós vamos adorá-lo. Primeiro nós vamos adorá-lo. Depois nós vamos orar e pedi-lo. Eu sei permanecer, o teu olhar me consumir.
Feche seus olhos. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, fere meu coração com uma ferida de fome por ti, fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Oh, fere meu coração, fere meu coração com uma ferida de fome por ti, fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha, até que o Senhor venha. Eu vou até que o Senhor venha, até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, até que o Senhor venha. Eu vou amar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar Até que o Senhor venha. eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluias. Coloca a mão no teu coração. Eu quero orar ao Senhor e pedir que Ele te dê sabedoria. Que a palavra de Deus diz: se você quer sabedoria, peça a Deus. E é isso que nós vamos fazer. Pai, no nome de Jesus, eis aqui famílias, casamentos, empresas representadas por pessoas, filhos, pais, namoros. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós sabemos que o Senhor tem poder para arrumar essa bagunça toda que nós fizemos. Pai, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, e pelas Tuas misericórdias, pelo Teu favor, venha nos abençoar, venha tocar a nossa vida com poder. Em nome de Jesus, venha intervir na situação que estamos vivendo. Arruma a nossa vida, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa essa mulher, abençoa esse homem, e que esse coração não seja um coração prisioneiro. Que esse homem e essa mulher possam experimentar a liberdade que só existe no Senhor. Pai, nesse tempo de tanta escuridão, nos dê a capacidade de entender o propósito. Nos ajuda a buscar a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Abençoe a nossa casa, os nossos negócios, a nossa família. Dá ordem aos Teus anjos a respeito dos nossos filhos. Livra-nos das doenças emocionais.
Capacita o teu povo a prosperar, a crescer, a romper nesse tempo tão difícil. Deus, tu és a luz que ilumina o nosso caminho sempre. A tua palavra é a tua verdade e lâmpada para os nossos pés, Deus. No nome de Jesus, visita cada família, cada casamento, cada empresa, cada jovem, cada mulher, cada homem, cada demanda neste lugar e traz milagres, Deus. Deus, alivia o coração desse homem que está tão pesado hoje. Arranca dele a desistência, a depressão, em nome de Jesus. Nós declaramos a derrota dessa depressão, dessa angústia, essa confusão mental caia por terra, no nome de Jesus Cristo. Deus, salva esse casamento, salva essa família, livra esse jovem do vício, livra esse homem dessas prisões da alma, livra essa mulher dessa angústia, desse sofrimento, Pai. Deus, desata esse ministério desse homem que está preso há tanto tempo, dessa mulher que um dia foi chamada para ser usada pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, abre, Pai, a vida dele, a vida dela. Vem, Senhor, curar. Venha, Pai, sarar as feridas emocionais. Cura o teu povo, Jesus. Fortalece a tua igreja, fortalece as famílias, dá entendimento, dá sabedoria aos jovens, dá força para eles, para buscar aquilo que é certo, para fazerem a diferença nessa sociedade caída. Em nome de Jesus, fortalece mais e mais a tua igreja. Deus, ajuda, Deus, derrama a tua unção, o teu poder. Em nome de Jesus Cristo, não deixe que a sua igreja venha a perecer neste mundo caído, Deus. Nós cremos no teu poder, na manifestação do teu poder, do Espírito Santo, e nós tomamos posse disso, através do nome poderoso de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Quantos conseguem celebrar isso? Sai do seu lugar e cumprimenta dois irmãos, pelo menos, dois. Cumprimenta e abençoa a vida deles. Sai do seu lugar enquanto nós adoramos. Pelo menos dois. Fala: eu te abençoo no nome de Jesus. Eu te abençoo no nome de Jesus. Diz para ele. Ele está precisando disso. Ele está precisando de uma palavra sua. Não tem vergonha não. Essa mulher que está do seu lado precisa dessa palavra. Coloca a mão no ombro dela e diz: eu te abençoo. Eu te abençoo, jovem. Eu te abençoo, homem. Em nome de Jesus. Fala para esse homem que ele precisa disso. Libera sobre ele uma unção fresca que Deus colocou na sua vida. Em nome de Jesus. Aleluias. Pai, no nome de Jesus, nós somos gratos por esta noite, por cada pessoa que entrou neste lugar. Nos leva para casa abençoados pelo teu poder. Que a graça de Deus, a unção poderosa do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus esteja sobre cada um de nós, hoje e para sempre. Amém, amém. E espero todos vocês no culto de quinta-feira, na nossa maratona de recuperação. Vamos com Deus.